O chicote estralou 3 vezes antes do grito. Quando o povo da feira virou a cabeça, já era tarde demais. Seu Damião estava de joelhos no chão batido, com a cara enfiada num prato de barro cheio de farinha e rapadura, enquanto o coronel Inácio das Chagas ria alto, segurando o chapéu na mão e batendo na coxa, como quem assiste uma comédia. O sol rachava o meio-dia de Serra Branca. A poeira subia das barraquinhas da feira como fumaça de fogão aceso. O cheiro de carne seca e couro curtido se misturava com o suor do povo que trabalhava desde o raiar do dia. Mas naquele momento, tudo parou. Até as galinhas amarradas pelos pés deixaram de cacarejar. O silêncio pesou no ar quente como pedra de moinho. Seu Damião, 70 anos nas costas, mãos calejadas de tanto laçar gado bravo, costas curvadas de carregar fardo pesado a vida inteira, engolia a comida do chão. As lágrimas escorriam pelo rosto curtido de sol e vergonha. O corpo tremia. Não de medo, de humilhação pura. "Come, velho safado!" gritava o coronel, a voz grossa ecoando pela praça. "Quem vem me cobrar dívida tem que aprender o lugar dele. Tu acha que eu devo alguma coisa para cachorro velho que nem tu?" O cabo Antônio Ferino, jagunço do coronel, segurava o rifle apontado para o céu, mas os olhos varria a multidão. Ninguém ousava se mexer. Quem conhece sertão sabe que coronel com raiva é pior que cobra cascavel. Melhor ficar quieto e rezar para a tempestade passar. Mas tinha uma menina ali. Mariinha, neta de seu Damião, 12 anos de idade, olhos arregalados de horror. Ela viu o avô, o homem que ela amava mais que tudo, que ensinava ela a benzer quebranto, que contava a história de vaquejada na beira da fogueira, sendo tratado pior que bicho. E algo quebrou dentro daquele peito pequeno. A menina virou as costas e saiu correndo. Os pés descalços batiam no chão seco, levantando poeira. Correu pela estrada de terra, passou pelo Juazeiro Velho, cortou pelo atalho da Caatinga, correu até o fôlego acabar e as pernas doerem, porque ela sabia de uma coisa que o coronel Inácio não sabia. A 3 léguas dali, num acampamento escondido na Serra do Teixeira, tinha um homem que não deixava a injustiça passar. Um homem que o sertão inteiro conhecia, um homem chamado Lampião. Agora, meu povo, antes de eu contar o resto dessa história de deixar qualquer um horrorizado, vamos fazer um trato aqui? Dá uma curtida nesse vídeo para ajudar esse contador de caos a seguir trazendo as lendas verdadeiras do cangaço. É rapidinho, é de graça e faz toda a diferença para que mais gente conheça essas histórias do nosso sertão brabo. Agora senta que o sertão vai mostrar que justiça tem preço. E quem cobra é Lampião. Mas para entender essa história direito, meu povo, tem que voltar um pouquinho no tempo. Prestem atenção no que vou contar, que cada detalhe tem sua importância. Seu Damião Vaqueiro não era homem qualquer não. Era daqueles cabra trabalhador que o sertão respeita. Tinha passado a vida inteira lidando com gado bravo nas terras do coronel Inácio das Chagas. Acordava antes do galo cantar, dormia depois das estrelas acenderem. Conhecia cada palmo daquela fazenda olho d'água, cada cerca, cada aguada, cada trilha na Caatinga. O velho tinha fama de homem honesto. Nunca furtou nem um ovo de galinha. Dividia a última farinha com o vizinho necessitado. Ensinava os meninos da redondeza a laçar bezerro e a respeitar os mais velhos. Era daqueles que a palavra valia mais que papel passado em cartório. Trabalhava para o coronel havia mais de 20 anos. Sempre recebeu o pagamento certinho no fim de cada mês. 15 mil réis que mal dava para sustentar a família, mas era o que tinha. Seu Damião nunca reclamou. Homem do sertão não reclama. Aguenta firme e segue em frente. Mas naquele ano de 1928, as coisas mudaram. O coronel começou a atrasar o pagamento. Primeiro foi 1 mês, depois 2. Quando chegou no 6º mês, sem receber nenhum vintém, seu Damião juntou coragem e foi conversar com o patrão. Era dia de feira em Serra Branca.
O movimento estava grande, gente vendendo galinha, rapadura, farinha, peixe seco trazido do Ceará. O coronel estava lá, sentado debaixo da barraca grande, bebendo cachaça com os companheiros e rindo alto de alguma piada suja. Seu Damião tirou o chapéu de couro da cabeça como sinal de respeito e se aproximou devagar. "Coroné, com licença da palavra", começou o velho, a voz baixa e respeitosa. "Vim lembrar o senhor que já faz 6 meses que eu não recebo o meu pagamento. São 60 mil réis que o senhor me deve. A família está passando necessidade, coroné. A neta está doente e precisa de remédio." O coronel Inácio das Chagas parou de rir. Os olhos pequenos e porcos se fixaram no velho. A cara ficou vermelha de raiva. Levantou devagar da cadeira, a barriga grande estufada por cima do cinto de couro largo. "Tu tá me cobrando, velho desgraçado?" A voz saiu grossa, cheia de veneno. "Tu acha que eu te devo alguma coisa? Tu come da minha comida, bebe da minha água, mora na minha terra. Mas, coroné, eu trabalhei..." Tentou explicar seu Damião, a voz tremendo. "Trabalhou, foi?" O coronel deu um passo à frente. "Então vamos ver se tu merece receber como gente ou como o que tu realmente é." Foi quando o cabo Antônio Ferino apareceu com o chicote. Foi quando o prato de barro apareceu cheio de farinha e rapadura. Foi quando o coronel mandou o velho se ajoelhar no chão da feira, na frente de todo mundo. "Come!" ordenou o coronel. "Come que nem cachorro que tu é. Se tu quer receber de mim, primeiro tu aprende teu lugar." E seu Damião, com o rifle apontado nas costas, com a praça inteira assistindo, com o coração partido de humilhação, abaixou a cabeça e começou a comer do chão. A neta Mariinha viu tudo e foi correndo buscar o único homem que podia fazer justiça. Quem conhece sertão sabe que certas coisas o vento leva longe, e a notícia do que aconteceu naquela feira ia voar mais rápido que o urubu farejando carniça. Ia chegar nos ouvidos de Lampião. E quando chegasse, o coronel Inácio das Chagas ia descobrir que no sertão tem 2 leis, a lei dos ricos e a lei dos pobres, e Lampião era o juiz da segunda, mas o coronel não sabia disso ainda. Naquela tarde, ele voltou para a fazenda rindo, contando a história da humilhação do velho para os capangas, achando que tinha dado uma lição. Tomou banho, jantou carne gorda com pirão, fumou charuto importado na varanda da casa grande. Dormiu tranquilo, roncou alto. Sonhou com mais terras, mais gado, mais poder. Não sabia que era a última noite de sono tranquilo da vida dele. Porque a 3 léguas dali, no acampamento da Serra do Teixeira, uma menina descalça e ofegante tinha acabado de chegar. E as palavras que ela disse fizeram os olhos de Lampião virarem brasa acesa. "Seu Lampião", chorou Mariinha, "o coronel Inácio fez meu avô comer no chão, como cachorro, na frente de todo mundo." O silêncio que caiu naquele acampamento foi pesado como chumbo derretido. Maria Bonita largou a panela que estava mexendo. Zé Sereno apertou o cabo do rifle. Moita Brava cuspiu no chão e praguejou baixo. E Lampião, devagar, levantou da rede. Os olhos dele brilhavam com uma luz que o sertão conhecia bem. Era a luz da justiça ou da vingança. No sertão, as duas são a mesma coisa. "Coronel que humilha velho vai aprender o que é humilhação", disse Lampião, a voz baixa e cortante como peixeira afiada. "Preparem as armas, a gente vai fazer uma visita." A fogueira crepitava no meio do acampamento, jogando sombras dançantes nas pedras da serra. A noite tinha caído pesada sobre o sertão, mas ninguém ali pensava em dormir. O clima estava carregado como céu antes de tempestade. Lampião caminhava de um lado para o outro, as botas batendo firme no chão de terra batida, as mãos cruzadas nas costas, o rifle pendurado no ombro. Os olhos fixos no fogo, mas a cabeça trabalhando rápido, montando o quebra-cabeça da vingança. Maria Bonita observava o marido com aquela sabedoria de mulher que conhece homem de verdade. Ela sabia quando o Virgulino estava brabo de verdade. Não era grito, não era escândalo, era silêncio. Era aquela calma perigosa de onça antes do bote. "Mariinha", chamou Maria Bonita, a voz suave como só ela sabia fazer.
Vem cá, menina. Senta aqui perto de mim. A menina obedeceu, ainda tremendo, ainda com os olhos inchados de tanto chorar. Maria Bonita puxou ela para o colo, mesmo a menina já estando grandinha, e começou a fazer carinho no cabelo dela. Teu avô é homem bom? Perguntou Maria Bonita. É sim, dona Maria, respondeu Mariinha, a voz quebrada. É o homem mais bom que existe. Nunca fez mal a ninguém. Trabalha desde menino, ensina as crianças, ajuda todo mundo. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Maria Bonita segurou o queixo da menina com delicadeza. Teu avô vai receber justiça. Meu marido não deixa homem bom sofrer nas mãos de coronel safado. Pode ficar tranquila. Lampião parou de caminhar. Virou para a fogueira e chamou os homens do bando. Zé Sereno, Moita Brava, Colchete, vem cá. Os cangaceiros se aproximaram num instante. Cada um com a mão no cabo da arma, cada um com aquele olhar duro de quem já viu muita morte e não treme diante de mais uma. Como meu avô dizia, homem de coragem se conhece pelo silêncio antes da luta, e ali só tinha silêncio pesado. Vocês conhecem o coronel Inácio das Chagas? Perguntou Lampião. Conheço sim, capitão, respondeu Zé Sereno, cuspindo no chão. É um dos piores daquela região. Rico que nem Judas, mas avarento que só ele. Trata o povo que nem bicho. Já ouvi falar que ele marcou vaqueiro com ferro quente igual gado, pois esse desgraçado fez coisa pior. A voz de Lampião saiu baixa, controlada, mas carregada de raiva. Fez um velho de 70 anos comer no chão, na frente de todo mundo, só porque o homem pediu o pagamento atrasado. Moita Brava praguejou alto. Colchete apertou o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Capitão, disse Moita Brava, me dá licença de cortar a língua desse coronel. Homem que faz isso não merece nem falar. Calma, ordenou Lampião, levantando a mão. A justiça vai ser feita do jeito certo. Não vamos matar esse homem. Vamos fazer coisa pior. Vamos fazer ele sentir o que o velho sentiu. Maria Bonita se levantou, deixando Mariinha sentada perto da fogueira. Caminhou até o marido e tocou o braço dele com suavidade. Virgulino, me deixa ir com vocês dessa vez, pediu ela. Maria, não, me escuta. Ela cortou, firme mas carinhosa. Essa é injustiça contra velho, contra trabalhador honesto, contra família. Eu preciso ver isso com meus próprios olhos. Preciso ver esse coronel pagar pelo que fez. Lampião olhou nos olhos da mulher dele. Não se engane, meu povo. Maria Bonita não era mulher de ficar para trás. Ela tinha coragem de sobra e coração grande para a justiça. Tá bom, concordou Lampião. Mas tu fica na retaguarda até eu dar ordem. Combinado. Zé Sereno alimentou a fogueira com mais lenha seca. As chamas subiram alto, iluminando os rostos sérios dos cangaceiros. O cheiro de fumaça se misturava com o cheiro de pólvora das cartucheiras e o suor dos cavalos amarrados ali perto. Prestem atenção nessa parte, que é de arrepiar. Lampião começou a traçar o plano no chão de terra, usando graveto seco para desenhar. A fazenda Olho d'Água fica aqui. Marcou um X no chão. Tem 3 entradas. A principal pelo portão da frente, a dos fundos que dá para Caatinga e a lateral que dá no curral. O coronel tem uns 10 jagunço armado, mas metade é covarde que corre na primeira bala. Como o capitão sabe disso? Perguntou Colchete. Porque eu conheço esse tipo de coronel. Lampião sorriu, mas era sorriso sem alegria. Eles contratam jagunço barato, vagabundo que só serve para assustar pobre desarmado. Na hora do tiroteio de verdade, esses homens somem que nem fumaça. E a casa grande, quis saber Moita Brava. Fica no alto do terreno, tem varanda grande, porta de madeira grossa. Mas isso não importa, a gente não vai chegar atirando que nem maluco. Vamos chegar de mansinho, na calada da noite, e vamos cercar a casa todinha antes dele perceber. Quem conhece Sertão sabe que Lampião não era homem de agir no impulso. Cada passo dele era pensado, cada tiro era calculado. Por isso ele durou tanto tempo sem a polícia pegar. Zé Sereno, tu vai levar 3 homens e cercar a entrada dos fundos, comandou Lampião. Moita Brava, tu pega outros 3 e cerca a lateral do curral.
Eu vou na frente com Colchete e mais 2. Maria fica com Mariinha na retaguarda, de olho em qualquer surpresa. E o jagunço do coronel? Perguntou Zé Sereno. Deixa comigo. Quando eles vê que é Lampião, metade vai jogar a arma no chão. A outra metade a gente convence rapidinho. Lampião se levantou e foi até a baia onde guardavam as armas. Pegou a peixeira dele, aquela que o sertão inteiro conhecia, e começou a afiar na pedra. O som metálico cortava a noite. Ti, ti, ti. Cada passada da lâmina na pedra era uma promessa de justiça. Cada faísca que pulava era um aviso para o coronel. Maria Bonita observava o marido com aquele misto de orgulho e preocupação. Ela sabia que Virgulino não ia matar o coronel, não dessa vez. Mas ia fazer coisa que talvez fosse pior. Ia tirar a dignidade dele, do mesmo jeito que ele tinha tirado a dignidade do velho. Marinha, chamou Lampião, sem tirar os olhos da peixeira que afiava. Teu avô ainda está na fazenda do coronel? Não, seu Lampião, respondeu a menina. Ele voltou para a casa dele, no povoado. Tá deitado na rede, sem conseguir levantar de tanta vergonha. Então amanhã, quando o galo cantar, tu volta lá e diz pro teu avô que a justiça tá a caminho. Diz para ele ficar tranquilo, que homem honesto não precisa ter vergonha de nada. Quem tem que ter vergonha é quem humilha os outros. Eu digo sim, senhor. Mariinha limpou as lágrimas com as costas da mão. Os homens do bando começaram a se preparar. Passaram as cartucheiras, conferiram munição, limparam os rifles, cada um no seu canto, em silêncio, naquele ritual que todo guerreiro conhece antes da batalha. O vento soprava frio na serra. As estrelas brilhavam no céu limpo do sertão. De longe, um cachorro uivou, presságio de que algo grande ia acontecer. Lampião terminou de afiar a peixeira. Testou o fio no próprio polegar, com cuidado. Uma gota de sangue brilhou na ponta do dedo. Estava afiada que nem navalha de barbeiro. Oxente, mas antes de tudo, deixa eu explicar direito. Lampião guardou a peixeira na bainha. Ninguém mata ninguém sem minha ordem. O coronel vai aprender a lição, mas ele vai ficar vivo para contar a história. Quero que o sertão inteiro saiba o que acontece com um homem que humilha os outros. Entendido, capitão? Responderam os cangaceiros em coro. Maria Bonita se aproximou do marido por trás e abraçou ele pela cintura. Encostou a cabeça nas costas largas dele e sussurrou baixinho só para ele ouvir. Faz justiça, Virgulino, mas volta inteiro para mim. Lampião virou, pegou o rosto da mulher com as 2 mãos e beijou a testa dela com carinho. Sempre volto, minha nega, sempre volto. A noite seguia seu curso, a lua subia no céu. E no acampamento da Serra do Teixeira, homem armado até os dentes se preparava para fazer o que a lei nunca fazia, justiça para os pobres. Mas o coronel não sabia de nada disso. Naquela mesma hora, ele estava na varanda da Casa Grande, fumando charuto e rindo da história do velho que tinha humilhado na feira. Os jagunços dele riam junto, achando graça, sem perceber que a risada dele estava contada. Porque a 3 léguas dali, a tempestade se formava. E quando Lampião decidia fazer justiça, nem o diabo segurava. Agora se ajeita aí, meu povo, que a história vai mostrando passo a passo como a vingança se desenrola no sertão. O galo ainda não tinha cantado quando o bando de Lampião montou nos cavalos. A madrugada estava fria, daquele frio seco que corta a pele e faz o corpo tremer. As estrelas começavam a apagar no céu, uma a uma, como vela no fim da mecha. Cavalgaram em silêncio pela caatinga fechada. Só se ouvia o barulho dos cascos batendo na terra dura, o ranger do couro das celas e o tilintar das cartucheiras cheias de bala. 23 homens armados até os dentes, cada um sabendo exatamente o que tinha que fazer. Maria Bonita ia no meio do grupo, montada num cavalo branco que Lampião tinha dado de presente para ela. Levava o rifle atravessado nas costas e a peixeira na cintura. Os cabelos presos num lenço vermelho, o olhar firme como de quem já tinha visto muita coisa nessa vida. Quem conhece sertão sabe que a caatinga de madrugada tem vida própria.
Os galhos secos das árvores pareciam mãos de defunto apontando para o céu. O canto da coruja cortava o silêncio como faca. O cheiro de terra seca se misturava com o cheiro de mato queimado. Lampião ia na frente, guiando o bando pelos atalhos que só ele conhecia. Não precisava de mapa, não precisava de bússola. O sertão corria nas veias dele como sangue. Quando o primeiro clarão do dia começou a rasgar o horizonte, eles pararam numa elevação de terra que dava vista para a fazenda Olho d'Água. Desmontaram em silêncio. Amarraram os cavalos nas árvores e Lampião puxou o binóculo para observar. A fazenda estava acordando devagar. Fumaça subia da cozinha. Alguém acendendo o fogão para fazer o café. 2 galinhas ciscavam no terreiro. Um cachorro velho dormia debaixo da varanda. Zé Sereno, sussurrou Lampião, conta quanto jagunço tu tá vendo. Zé Sereno pegou o binóculo emprestado e varreu a fazenda com os olhos treinados. Vejo 4 na varanda da casa grande, 2 no curral, 1 na entrada principal. Mais uns 3 devem estar dentro, ainda dormindo. 10 no total, como eu pensei. Lampião guardou o binóculo. Moita brava, Colchete, chegou a hora. Vocês sabem o que fazer. Os homens se separaram em 3 grupos, movendo-se pela caatinga como onça no rastro da presa. Cada passo era calculado. Cada galho quebrado era evitado. Eram fantasmas armados, invisíveis na penumbra da madrugada. Prestem atenção nessa parte que é de deixar o couro arrepiado. O cerco foi fechando devagar, como laço de couro apertando no pescoço de Boi Bravo. Zé Sereno e seus 3 homens se posicionaram nos fundos da casa grande, escondidos atrás de um barranco de pedra. Moita Brava cercou o curral pela lateral, aproveitando a sombra das árvores. Lampião ficou na frente, com Colchete e mais 2 cangaceiros de olho na entrada principal. Maria Bonita ficou na retaguarda com outros 5 homens, numa posição elevada de onde podia ver toda a fazenda. Se algum jagunço tentasse fugir, ela ia ver primeiro que ninguém. O sol começou a subir no horizonte. Os pássaros começaram a cantar. A fazenda acordava sem saber que estava cercada por todos os lados. O tempo parou. O dedo no gatilho, a respiração suspensa, o suor escorrendo debaixo do chapéu de couro. Cada cangaceiro esperando o sinal de Lampião. Foi quando a porta da casa grande se abriu. O coronel Inácio das Chagas saiu para a varanda bocejando, coçando a barriga grande por cima da camisa branca. Acendeu um cigarro, cuspiu no chão e gritou para o jagunço que estava perto. Ô Severino, cadê meu café, home? A voz grossa ecoou pela fazenda inteira, até os passarinhos pararam de cantar. Foi quando Lampião se levantou da moita onde estava escondido. Deu 3 passos para frente, entrando no terreiro da fazenda a céu aberto. O rifle na mão, o chapéu de couro puxado para trás, os olhos brilhando como brasa. Bom dia, coronel, disse Lampião, a voz calma, mas cheia de ameaça. O coronel Inácio engasgou com a fumaça do cigarro. Os olhos arregalaram. A cara ficou branca que nem saco de farinha. Lampião, gaguejou. Isso mesmo, Lampião deu mais 2 passos. Lampião em pessoa. E trouxe uns amigos para fazer uma visita. Foi quando os outros cangaceiros se revelaram. Saíram das moitas, dos barrancos, de trás das árvores. Rifles apontados, peixeiras reluzindo no sol nascente. 23 homens cercando a fazenda todinha. Os jagunços do coronel largaram as armas no chão antes mesmo de Lampião mandar. Levantaram as mãos tremendo que nem vara verde. Um deles mijou nas calças de puro medo. Como meu avô dizia, valentia de jagunço dura só até aparecer valentia maior. Não atira! Não atira! Gritou um dos capangas. Ah, a gente não quer confusão. Então larga as armas e deita de barriga no chão, ordenou Zé Sereno. Tudo, agora. Os jagunços obedeceram rapidinho. Deitaram no chão de barriga para baixo, com as mãos na cabeça. Pareciam formiga esmagada. Lampião subiu os 3 degraus da varanda devagar. 1, 2, 3, cada passo ecoando como tambor de morte. O coronel recuou até encostar na parede da casa. O que o senhor quer? Perguntou o coronel, a voz fina de medo.
Dinheiro? Gado? Eu dou o que o senhor quiser. Eu não quero seu dinheiro sujo, coronel. Lampião parou a 1 palmo do rosto dele. Eu quero justiça. Justiça? Que justiça? A justiça para seu Damião vaqueiro. O coronel piscou confuso. Depois, a memória acendeu nos olhos dele. Aquele velho? Mas aquilo não foi nada. Eu só dei uma lição no... Pá! A mão de Lampião atravessou o rosto do coronel com força. O tapa foi tão forte que o homem rodou e caiu de joelhos no chão da varanda. Não foi nada? A voz de Lampião saiu gelada. Fazer um velho de 70 anos comer no chão como cachorro não foi nada? O coronel cuspiu sangue. O lábio tinha rachado com o tapa. Tentou se levantar, mas Lampião botou a bota no peito dele e empurrou de volta para o chão. Fica aí mesmo, coronel. De joelho, igual tu fez com o velho. Maria Bonita apareceu na varanda, caminhando devagar, o rifle na mão. Parou ao lado do marido e olhou para o coronel com nojo. Esse é o homem valente que humilha trabalhador? Perguntou ela, a voz cheia de desprezo. Parece mais um rato gordo. Maria, chamou Lampião, manda alguém buscar o seu Damião. Quero que ele veja isso com os próprios olhos. Já mandei Colchete buscar, respondeu ela. Deve estar chegando. O silêncio caiu pesado sobre a fazenda. O sol subia no céu, esquentando o dia. O vento soprava a poeira do terreiro. E o coronel Inácio das Chagas, tão poderoso ontem, tão rico e arrogante, agora estava de joelhos na própria varanda, com uma bota de cangaceiro no peito e o medo correndo gelado pela espinha. Não se engane, meu povo. O sertão tem memória e a justiça sempre chega, mesmo que demore. Moita Brava entrou na casa grande sem cerimônia. Voltou carregando uma cadeira de madeira entalhada, daquelas que só rico tem. Jogou no meio do terreiro, levantando poeira. Aqui, capitão, a cadeira do trono do rei, disse ele, cuspindo no chão. Lampião tirou a bota do peito do coronel e fez sinal para ele levantar. Anda, coronel, desce pro terreiro. O coronel desceu os degraus trôpego, segurando o rosto inchado. Quando chegou perto da cadeira, Lampião apontou para ela. Senta. Mas eu disse, senta! O coronel sentou, tremendo. O suor escorria pela cara gorda, misturando com o sangue do lábio rachado. Foi quando Colchete chegou trazendo seu Damião. O velho vinha montado no cavalo, confuso, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Quando viu o coronel sentado no meio do terreiro, cercado de cangaceiro, os olhos dele arregalaram. Seu Damião! Lampião se aproximou do velho com respeito, tirando o chapéu da cabeça. O senhor é homem honesto? Sou sim, meu filho, respondeu o velho, a voz trêmula. Trabalhou a vida inteira para esse coronel? Trabalhei. E ele te pagou? Não, senhor. Tá devendo 6 meses. Quanto? 60 mil réis. Lampião virou para o coronel com os olhos pegando fogo. 60 mil réis, repetiu devagar. Tu deves 60 mil réis para esse velho. E em vez de pagar, tu fez ele comer no chão como bicho. Eu vou pagar agora, gaguejou o coronel. Vou pagar tudo, com juros. Vai pagar sim, concordou o Lampião. Mas antes, tu vai sentir o que o velho sentiu. O coronel empalideceu mais ainda. O quê? Zé Sereno pega um prato de comida aí na cozinha. Farinha com rapadura. Igual ao que tu deu pro velho. Não, por favor, Lampião riu sem alegria. O velho pediu por favor, tu escutou? Zé Sereno voltou da cozinha carregando um prato de barro cheio de farinha grossa, misturada com rapadura quebrada. Colocou no chão na frente do coronel. Agora, disse Lampião, a voz cortante como peixeira, tu vai descer dessa cadeira, vai se ajoelhar no chão e vai comer, sem usar as mãos. Igual tu fez o velho fazer. Eu não vou. Lampião engatilhou o rifle. O som do ferrolho ecoou pelo terreiro. Tu vai, ou tu prefere que eu enfie bala na tua cabeça gorda? O sertão inteiro segurou a respiração. Até o vento parou de soprar. E o coronel Inácio das Chagas, tremendo, chorando, babando de medo, desceu da cadeira e se ajoelhou no chão duro do próprio terreiro. Agora prestem atenção, que a justiça está sendo feita. E essa é uma parte boa da história.
O coronel Inácio das Chagas estava de joelhos no chão do próprio terreiro. A barriga grande roçava na terra seca. As mãos tremiam tanto que pareciam folha no vento. O suor escorria da testa, pingando no chão como chuva fina. Na frente dele, o prato de barro cheio de farinha e rapadura fumegava no sol da manhã. O cheiro enjoado subia no ar quente. Todo mundo assistia em silêncio. Os jagunços do coronel ainda estavam deitados de barriga no chão, sem coragem de levantar a cabeça. Os cangaceiros de Lampião formavam um círculo ao redor da cena, rifles nas mãos, olhos atentos. Seu Damião estava parado ao lado de Maria Bonita, com as mãos tremendo e os olhos marejados. Não era lágrima de tristeza, era lágrima de quem estava vendo a justiça acontecer depois de tanto sofrimento. Come, ordenou Lampião, a voz baixa mas firme como pedra. O coronel olhou para o prato, depois para Lampião, depois para o povo ao redor. Procurava piedade em algum olhar. Não achou. Eu imploro, começou ele, a voz chorosa. O velho também implorou, cortou Lampião. Tu escutou quando ele pediu para não fazer aquilo? Mas eu sou coronel, eu tenho posição, Pá! Lampião deu um chute na lateral do prato, espalhando farinha e rapadura pelo chão. O coronel se encolheu de medo. Tu não é nada, disse Lampião, cada palavra saindo devagar, pesada. Tu é um verme gordo que usa dinheiro para humilhar os outros. E verme come no chão mesmo. Zé Sereno trouxe outro prato da cozinha. Colocou no chão de novo, bem na frente do coronel. Última chance, avisou Lampião, engatilhando o rifle. Come agora ou morre agora. Tu escolhe. O silêncio que caiu naquele terreiro era tão pesado que dava para ouvir o coração batendo no peito de cada homem ali presente. Como meu pai sempre dizia, na hora da verdade, todo valente vira covarde e todo coronel vira mendigo. O coronel Inácio das Chagas, com as lágrimas escorrendo pela cara gorda, abaixou a cabeça até o prato, abriu a boca e começou a comer. A farinha seca grudava nos dentes. A rapadura arranhava a garganta. Ele engolia com dificuldade, engasgando, tossindo, chorando, mas continuava comendo, igual um cachorro, igual ele tinha feito o velho fazer. Seu Damião virou o rosto, sem conseguir olhar. Não era prazer que ele sentia vendo aquilo. Era um misto de alívio e dor. A dignidade dele estava sendo devolvida, mas o preço era ver outro homem sofrer a mesma humilhação. Maria Bonita percebeu e tocou no ombro do velho com carinho. Seu Damião, o senhor é homem bom demais para sentir alegria com isso, disse ela baixinho. Mas às vezes a justiça dói, tem que doer mesmo. Lampião deixou o coronel comer metade do prato, depois chutou o prato para longe. Chega, disse ele. Levanta. O coronel se levantou trôpego, com a cara suja de farinha, babando rapadura, tremendo da cabeça aos pés. Parecia um espantalho quebrado. Agora tu vai me escutar com atenção. Lampião se aproximou, falando bem perto do rosto dele. Tu deves 60 mil réis pro seu Damião. Mas humilhação não tem preço, então tu vai pagar 600 mil réis. 10 vezes o valor. Agora. Mas eu não tenho... Tu tem! Gritou Lampião. E o grito ecoou pela fazenda inteira. Tu tem baú cheio de dinheiro guardado dentro daquela casa grande. Todo mundo sabe. Vai buscar agora ou eu mando tocar fogo em tudo. O coronel tropeçou correndo para dentro da casa. Voltou carregando um baú de madeira pesado. Abriu com as mãos tremendo. Dentro tinha dinheiro, muito dinheiro. Notas de 1000 réis amarradas em maços, moedas de prata e ouro. Conta 600 mil réis, ordenou Lampião para o Zé Sereno. Zé Sereno contou o dinheiro direitinho. Separou os maços e entregou tudo nas mãos de seu Damião. O velho ficou parado, olhando para o dinheiro que ele nunca tinha visto tanto junto na vida. Era mais do que ele ganharia em anos de trabalho. Isso é seu por direito, seu Damião, disse Lampião. Nós 6 meses de trabalho mais o pagamento pela humilhação. Guarda bem guardado. Eu não sei o que dizer, meu filho. O velho chorava agora, mas era choro de alegria. Que Deus te abençoe. Deus já me abençoou me dando coragem para fazer justiça.
Lampião pôs a mão no ombro do velho. Agora o senhor volta para casa de cabeça erguida. E se alguém perguntar, conta que foi Lampião que devolveu sua dignidade. Mas a justiça ainda não tinha acabado. Lampião se virou para o coronel de novo. Os olhos dele brilhavam com aquela luz perigosa que o sertão conhecia bem. Moita brava, colchete, chamou ele. Juntem todo o gado dessa fazenda, vamos distribuir para os pobres da região. Não, gritou o coronel. Esse gado vale uma fortuna. Aqui não tem perdão, disse Lampião a voz gelada. Os cangaceiros se espalharam pela fazenda, abriram os currais, tocaram o gado para fora. Eram mais de 200 cabeças. Boi, vaca, bezerro, tudo misturado. Zé Sereno, manda chamar o povo do povoado, ordenou Lampião. Diz que hoje tem distribuição de gado de graça. Em menos de 1 hora, começou a chegar gente. Vaqueiro pobre, agricultor sem terra, viúva com filho pequeno, velho sem amparo. Todo mundo que o coronel tinha explorado a vida inteira. Lampião dividiu o gado direitinho, 10 cabeças para cada família. Distribuiu até acabar. O povo chorava de alegria, agradecendo, benzendo, chamando Lampião de santo. O coronel assistia tudo de joelhos ainda, vendo sua riqueza ser distribuída para os pobres que ele tanto desprezava. Era pior que morte. Era ver tudo que ele tinha construído em cima do sofrimento alheio sendo devolvido para quem merecia. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é importante. Lampião não matou o coronel naquele dia, mas fez coisa que talvez fosse pior. Deixou ele vivo para sentir a vergonha, para ver o que tinha perdido, para aprender que no sertão a injustiça sempre cobra seu preço. Maria Bonita entrou na casa grande. Voltou carregando documentos, escrituras de terra, contratos de empréstimo, papéis de dívida. Virgulino, olha isso! Ela mostrou os papéis para o marido. Esse desgraçado tem documento de dívida de meio povoado. Gente que perdeu terra para ele porque não conseguiu pagar juros abusivos. Lampião pegou os papéis, olhou um por um e depois fez uma coisa que ninguém esperava. Rasgou tudo. Cada contrato, cada escritura, cada papel de dívida. Rasgou e jogou para o vento. O povo que estava ali começou a entender o que aquilo significava. As dívidas tinham sumido. As terras tinham voltado para os donos verdadeiros. A liberdade tinha sido devolvida. Um grito de alegria subiu para o céu. As mulheres choravam. Os homens tiravam o chapéu e agradeciam a Deus. As crianças corriam pelo terreiro rindo. E o coronel Inácio das Chagas, de joelhos no chão, via seu império de exploração desaparecer como areia no vento. Levanta, ordenou Lampião. O coronel se levantou com dificuldade. Estava quebrado por dentro e por fora. Tu vai continuar vivo, disse Lampião, enfiando o dedo no peito gordo do coronel. Mas de hoje em diante, tu vai trabalhar igual qualquer outro, sem explorar ninguém, sem humilhar ninguém. Se eu ouvir que tu voltou às maldades antigas, eu volto aqui. E da próxima vez eu não vou ser tão generoso. Eu prometo, gaguejou o coronel. Não promete para mim, promete para esse povo aqui. Lampião apontou para as famílias ao redor. Promete para os que tu humilhou, para os que tu roubou, para os que tu fizeste sofrer. O coronel olhou ao redor, viu os rostos das pessoas que ele tinha explorado durante anos. Alguns olhavam com ódio, outros com pena, mas a maioria olhava com indiferença, porque ele não era mais nada. Tinha virado um homem comum. Lampião fez sinal para os cangaceiros. Era hora de ir embora. Seu Damião, chamou ele, o senhor vai bem? Vou sim, meu filho. O velho apertou a mão de Lampião com força. Graças a Deus e a tu, eu vou de cabeça erguida. Então vai em paz. E lembra, homem honesto nunca precisa baixar a cabeça para ninguém. Os cangaceiros montaram nos cavalos. Maria Bonita olhou para trás uma última vez, vendo o coronel ainda parado no meio do terreiro, destruído, humilhado, quebrado. Acha que ele aprendeu a lição? Perguntou ela para o marido. Se não aprendeu, a próxima vai ser definitiva, respondeu Lampião. E com o sol alto no céu, o bando de Lampião cavalgou para longe da fazenda Olho d'Água.
Deixaram para trás um povo livre, um velho com dignidade restaurada e um coronel que nunca mais ia esquecer o dia em que a justiça chegou montada em cavalo e armada até os dentes. O vento levou a poeira da cavalgada e, junto com ela, levou a história que ia correr o sertão inteiro. Lampião tinha feito justiça de novo. Não se engane, meu povo. No sertão, quem humilha os outros acaba humilhado. E a justiça de Lampião nunca falha. A notícia voou pelo sertão mais rápido que urubu farejando carniça. De boca em boca, de povoado em povoado, de feira em feira, a história se espalhava. Lampião tinha feito justiça na fazenda Olho d'Água. Contavam que o coronel Inácio das Chagas tinha comido no chão igual cachorro. Que Lampião tinha distribuído 200 cabeças de gado para os pobres. Que tinha rasgado todos os papéis de dívida e devolvido as terras para os verdadeiros donos. E todo mundo que ouvia a história repetia a mesma coisa. Bem feito, esse coronel merecia. No povoado de Serra Branca, seu Damião voltou para casa de cabeça erguida. Trazia nas mãos os 600 mil réis que Lampião tinha tirado do coronel. Era mais dinheiro do que ele tinha visto na vida inteira. A filha dele, mãe da menina Marinha, chorava de alegria quando viu o pai chegar. Pai, o que aconteceu? Estão dizendo que o senhor foi na fazenda com Lampião? Foi sim, minha filha. Seu Damião sorriu, e era sorriso de homem que tinha recuperado a dignidade. E a justiça foi feita. O coronel pagou pelo que fez. A notícia correu rápido pelo povoado. As famílias que tinham recebido gado de presente começaram a aparecer na casa de seu Damião para agradecer. Vinham um por um, trazendo farinha, rapadura, milho, feijão, tudo que tinham de melhor para dividir com o velho que tinha tido coragem de denunciar a injustiça. Seu Damião, o senhor é homem valente, disse Joaquim da Várzea, um agricultor pobre que tinha ganhado 10 cabeças de gado. Se não fosse o senhor, a gente continuava sofrendo nas mãos daquele coronel desgraçado. Não fui eu não, meu filho. O velho balançou a cabeça. Foi Lampião. Ele é quem faz justiça quando a lei esquece do povo. Quem conhece sertão sabe que gratidão do povo é coisa sagrada. E naquele dia, seu Damião virou homem respeitado não só porque tinha sofrido injustiça, mas porque tinha tido coragem de buscar justiça. Mas nem tudo era alegria no sertão. A 3 léguas dali, numa fazenda ainda maior que a do coronel Inácio, outro homem poderoso recebia a notícia com raiva fervendo nas veias. Era o Major Sebastião Rocha, compadre do coronel Inácio e dono de metade das terras daquela região. Homem rico, influente, violento, tinha fama de mandar matar quem olhasse torto para ele. O major estava sentado na varanda da casa grande dele quando o mensageiro chegou galopando, levantando poeira. Major! Major Sebastião! Gritou o mensageiro, descendo do cavalo ofegante. Lampião invadiu a fazenda do coronel Inácio, tomou todo o gado, rasgou os documentos de dívida, humilhou o coronel na frente de todo mundo. O Major Sebastião se levantou devagar da cadeira. Era homem alto, magro, com bigode fino e olhos de cobra. Vestia roupa cara, importada da capital. Fumava charuto cubano e tinha ódio de cangaceiro. Lampião, é? Disse ele a voz gelada. Esse bandido acha que pode entrar nas fazendas dos outros e fazer o que quer? Foi o que ele fez, Major. E o povo está falando que foi justiça, que o coronel Inácio mereceu. Justiça? O major cuspiu no chão. Não existe justiça de cangaceiro. Existe roubo, banditismo, crime. E isso não vai ficar assim. O major chamou os capangas dele. Eram 20 homens bem armados, treinados, diferentes dos jagunços covardes do coronel Inácio. Eram matadores de verdade, pistoleiros contratados que já tinham derrubado muita gente. Quero que vocês espalhem a notícia, ordenou o major. Se Lampião aparecer por aqui, eu pago 1000 contos de réis pela cabeça dele, vivo ou morto. Os pistoleiros sorriram. 1000 contos de réis era a fortuna que dava para comprar terra e gado e viver o resto da vida sem trabalhar. Pode deixar, major,
disse o chefe dos pistoleiros, um cabra chamado Cancão, que tinha cicatriz atravessando o rosto inteiro. Se esse Lampião pisar nessas bandas de novo, a gente pega ele. Prestem atenção nessa parte, que o perigo está crescendo. Enquanto o povo comemorava a justiça feita, novos inimigos se preparavam para cobrar vingança. Mas Lampião não sabia de nada disso ainda. O bando tinha acampado numa gruta escondida na Serra do Teixeira, longe dos olhos da polícia e dos coronéis. Era lugar seguro, com água boa e sombra fresca. Maria Bonita preparava o jantar na fogueira. Moita Brava limpava o rifle. Zé Sereno afiava a peixeira. Colchete contava piada para alegrar os companheiros. Lampião estava sentado numa pedra, olhando o horizonte. Pensava no que tinha acontecido na fazenda Olho d'Água. Não se arrependia, nunca se arrependia quando fazia justiça. Maria Bonita se aproximou com uma cuia de café quente e sentou ao lado do marido. "Tá pensando no quê?" perguntou ela. "Tô pensando que a gente fez a coisa certa", respondeu Lampião. "Mas sei que isso vai trazer consequência. Coronel não gosta de ser humilhado. Vai querer vingança. Deixa vir." Maria Bonita tomou um gole do café. "A gente já enfrentou coisa pior." "Eu sei, nega. Mas não quero que ninguém do bando se machuque por causa disso." Maria Bonita tocou o rosto do marido com carinho. "Virgulino, desde o dia que eu decidi ficar com você, eu sabia que a vida ia ser assim. Perigo de um lado, justiça do outro. E eu escolho a justiça sempre." Lampião sorriu e beijou a mão da mulher. Foi quando Moita Brava se aproximou correndo. "Capitão, tem um mensageiro chegando. Vem sozinho com a mão levantada." Lampião se levantou num pulo, pegando o rifle. Os outros cangaceiros também se posicionaram, prontos para qualquer coisa. O mensageiro era um menino de uns 15 anos, magro, descalço, com a roupa rasgada. Vinha tremendo de medo, mas com coragem de continuar andando. "Seu Lampião!" gritou o menino. "Eu trago o recado." "Pode chegar", autorizou Lampião. "Ninguém vai te machucar." O menino se aproximou ofegante. "Meu nome é Chico. Sou filho de Joaquim da Várzea, um dos que ganhou o gado do senhor. Meu pai mandou eu vir avisar uma coisa importante." "Fala, menino." O major Sebastião Rocha botou o preço na cabeça do senhor. 1000 contos de réis. Contratou 20 pistoleiros para matar o senhor se aparecer pelas bandas dele. O silêncio caiu no acampamento. Os cangaceiros se entreolharam. 1000 contos de réis era dinheiro que fazia qualquer homem trair até a mãe. Mas Lampião riu. Era risada curta, sem alegria, mas cheia de confiança. "Major Sebastião é?" disse ele. "Eu conheço esse nome. É outro explorador igual ao Coronel Inácio." "Pior ainda, seu Lampião", disse o menino. "Meu pai diz que esse major é muito perigoso. Já mandou matar muita gente, não tem pena de ninguém. Então ele vai ter que aprender que no sertão existe alguém mais perigoso que ele." Lampião pôs a mão no ombro do menino. "Agradece teu pai por mim e diz para ele não se preocupar. O major vai receber visita em breve." O menino sorriu aliviado e saiu correndo de volta para o povoado. Zé Sereno se aproximou de Lampião. "Capitão, o que a gente vai fazer?" "A gente vai continuar fazendo o que sempre fez", respondeu Lampião. "Justiça. Se o Major Sebastião é explorador igual ao outro, ele vai pagar igual. Só que dessa vez, a gente vai se preparar melhor. 20 pistoleiro treinado não é brincadeira." "Quando a gente vai?" perguntou Moita Brava. Logo. Lampião olhou para o céu que começava a escurecer. "Mas primeiro, vamos descansar. Homem cansado erra, na mira. E contra 20 pistoleiro, a gente não pode errar nenhum tiro." A noite caiu sobre o sertão. A fogueira crepitava baixinho. Os cangaceiros comiam em silêncio, cada um pensando no confronto que estava por vir. Maria Bonita deitou a cabeça no colo de Lampião e sussurrou: "Promete que vai voltar inteiro para mim?" "Sempre volto." "Nega." Ele passou a mão no cabelo dela. "Sempre volto." Mas no fundo, Lampião sabia que dessa vez ia ser diferente. 20 pistoleiro treinado, um major poderoso, 1000 contos de réis de recompensa. A guerra estava só começando. E o sertão ia vermelhar de sangue antes de tudo acabar. Oxente, meu povo, mas não se assuste.
Lampião não era homem de desistir fácil. E quando ele decidia fazer justiça, nem o diabo segurava. 3 dias depois, o Major Sebastião Rocha acordou com o som de tiros rasgando a madrugada. Pá, pá, pá. Os 20 pistoleiros que ele tinha contratado corriam pelo terreiro feito galinha sem cabeça. Mas não eram eles que atiravam, eram os cangaceiros de Lampião, cercando a fazenda por todos os lados. O major pulou da cama, vestiu as calças às pressas e correu para a janela. O que ele viu fez o sangue gelar nas veias. Lampião estava no meio do terreiro, montado num cavalo preto, com o rifle fumegando na mão. Ao redor dele, mais de 30 cangaceiros armados até os dentes. Maria Bonita estava ali também, cavalgando ao lado do marido, com a peixeira reluzindo na cintura. "Major Sebastião!" gritou Lampião, a voz ecoando pela fazenda inteira. "Sai daí, ou eu boto fogo nessa casa com você dentro!" Os pistoleiros do major atiravam das janelas, dos muros, dos telhados. Mas os cangaceiros eram mais rápidos, mais espertos, mais experientes. Cada tiro de Lampião acertava o alvo. Cada movimento do bando era calculado como dança de morte. Cancão, o chefe dos pistoleiros, tentou mirar em Lampião. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, Zé Sereno acertou ele no ombro. O rifle voou longe e Cancão caiu gritando. "Rendição!" gritou Moita Brava. "Larguem as armas ou morrem todos." Um por um, os pistoleiros foram largando as armas. Levantavam as mãos tremendo. Sabiam que tinham perdido, porque ninguém vencia Lampião quando ele estava fazendo justiça. O Major Sebastião desceu as escadas da Casa Grande com as mãos levantadas. Suava frio, o rosto pálido como saco de farinha. "Lampião, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada", cortou Lampião descendo do cavalo. "Eu já sei de tudo. Você botou preço na minha cabeça, contratou 20 assassinos para me matar. Achou que eu ia ficar quieto? Foi um engano. Cala a boca, cabra!" Lampião deu um passo à frente. "Você é igual ao Coronel Inácio. Explora o povo, rouba a terra, cobra juro abusivo. Acha que porque tem dinheiro pode fazer o que quiser." Maria Bonita se aproximou, olhando o major de cima a baixo com desprezo. "Esse aqui é pior que o outro", disse ela para o marido. "Pelo menos o Coronel Inácio tinha covardia estampada na cara. Esse se esconde atrás de pistoleiro." Lampião concordou com a cabeça. "Moita Brava, junta os documentos de dívida desse homem. Colchete, pega todo o dinheiro que tiver na casa. Zé Sereno, abre os currais. O gado vai ser distribuído igual da outra vez." "Não!" gritou o major. "Isso é tudo que eu tenho." "Era", corrigiu Lampião. "Agora pertence ao povo que você roubou durante anos." O sol começava a subir no horizonte, pintando o céu de vermelho e laranja. A luz dourada iluminava a cena como se Deus mesmo tivesse acendido os holofotes para a justiça acontecer. Os cangaceiros trabalharam rápido, rasgaram todos os papéis de dívida, distribuíram o gado para os pobres que começavam a chegar. Entregaram o dinheiro do major para as famílias que ele tinha explorado. E o Major Sebastião Rocha, tão poderoso ontem, assistia seu império desmoronar igual castelo de areia na beira do rio. Como meu avô sempre dizia, no sertão, toda maldade volta para o dono. E a justiça de Lampião nunca falha. Quando tudo terminou, Lampião montou no cavalo de novo. O bando se preparou para partir. Era hora de sumir antes que a polícia chegasse. Mas antes de ir embora, Lampião olhou para a multidão de pessoas que tinha recebido justiça naqueles dias. Eram centenas. Velhos, crianças, trabalhadores, viúvas. Todo mundo que os coronéis tinham pisado durante anos. "Meu povo!" gritou Lampião. E a voz dele cortou o ar como lâmina afiada. "Eu não sou santo, não sou herói. Sou apenas um homem do sertão igual a vocês." O silêncio caiu pesado. Todo mundo escutava com atenção. "Mas enquanto eu tiver força nos braços e bala no rifle, nenhum coronel vai humilhar vocês sem pagar o preço. Nenhum rico vai roubar de vocês sem eu saber.
porque no sertão tem duas leis, a lei dos poderosos e a lei do povo, e eu sou o juiz da segunda. Um grito subiu da multidão. As pessoas levantaram os braços, gritaram o nome de Lampião, choraram de emoção. Viva Lampião! Viva o rei do cangaço! Viva a justiça! Maria Bonita olhou para o marido com orgulho brilhando nos olhos. Tocou o braço dele com carinho. Pronto, Virgulino! Agora você não é só Home, virou lenda. Lampião sorriu, virou o cavalo na direção da Caatinga. O bando se posicionou atrás dele, formando uma linha perfeita de cangaceiros montados. O sol subia mais alto agora, iluminando a cena toda. A poeira dourada subia dos cascos dos cavalos. O vento soprava as bandeiras e lenços coloridos dos cangaceiros. Era imagem de cinema, daquelas que ninguém esquece. Lampião levantou o rifle no ar, num último gesto de despedida, e cavalgou. A cavalgada foi lenta no começo, majestosa, como desfile de reis. Depois, acelerou. Os cavalos galopavam, levantando nuvem de poeira vermelha. O som dos cascos ecoava pela planície. A Caatinga engolia o bando aos poucos, como se a terra mesma protegesse seus justiceiros. Maria Bonita cavalgava ao lado do marido, o cabelo solto dançando no vento, o sorriso no rosto. Zé Sereno, Moita Brava, Colchete, todos os cangaceiros seguiam firmes, confiantes, invencíveis. Atrás deles ficava o rastro de justiça. 2 coronéis humilhados, centenas de famílias libertas, milhares de contos de réis devolvidos aos verdadeiros donos, terra recuperada, dignidade restaurada. O povo ficou parado vendo a cavalgada sumir no horizonte. Ninguém falou nada. Só assistiram em silêncio respeitoso, sabendo que tinham presenciado história que ia atravessar gerações. Seu Damião estava ali, de pé no meio da multidão, com a neta Mariinha segurando a mão dele. O velho olhava para onde Lampião tinha sumido e sussurrou: "Obrigado, meu filho. Você me devolveu mais que dinheiro, me devolveu a razão de viver." A menina Mariinha olhou para o avô e perguntou: "Vovô, Lampião é bandido ou é herói?" Seu Damião pensou um pouco antes de responder. Depois sorriu e disse: "Ele é o que o sertão precisa que ele seja, menina. Para uns é bandido, para nós é justiça." O sol continuava subindo, a poeira baixava devagar. E lá longe, na linha do horizonte onde a terra encontra o céu, ainda dava para ver a sombra dos cavaleiros desaparecendo na Caatinga. Lampião e seu bando sumiam como fumaça. Mas a lenda ficava, a história ficava, a justiça ficava. E o sertão inteiro sabia que enquanto houvesse opressão, enquanto houvesse coronel explorando o pobre, enquanto houvesse injustiça queimando como o sol do meio-dia, Lampião voltaria, sempre voltaria, porque lenda não morre, lenda só cresce. Escutem bem, meu povo, que essa história chegou ao fim, mas o eco dela ainda ressoa pelo sertão. Ainda hoje, quando um poderoso abusa do fraco, quando um rico humilha um pobre, quando a injustiça queima mais que a seca, o povo lembra de Lampião e sussurra baixinho como reza: "Quem humilha o povo vira pó, quem defende o povo vira lenda." E foi assim que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ensinou ao sertão que justiça não precisa de toga nem de martelo. Às vezes, justiça precisa só de coragem e de um homem disposto a pagar o preço por ela. No sertão, quem humilha os outros acaba humilhado. Quem explora os outros acaba sem nada. Quem planta maldade colhe vingança. Lampião não morria, virava lenda. E lenda não morre nunca. E aí, cabra bom? Se tu também acha que justiça tem que ser feita, deixa teu curtir aí embaixo. Comenta o que achou dessa história e não esquece de se inscrever no canal, que o sertão ainda tem muita conta para acertar e muito causo para contar. Lampião tá de olho e onde tiver injustiça a gente vai estar lá para contar.